Trata-se de audiência de custódia relativamente ao processo 0012-131, 73-2017, 403, 6181. Audiência de custódia do investigado Joesley Mendonça Batista. Em primeiro lugar, eu solicito à imprensa que não faça imagens nem utilizem-se de gravações. Ao final, serão liberados CDs de áudio e para a imprensa, se houver interesse. Mas no desenrolar da presente audiência, solicito que a imagem do investigado seja preservada e também o áudio que seja gravado apenas o oficial. Muito obrigado. Passo as perguntas ao interrogando. Qual o seu nome completo? Joesley Mendonça Batista. Qual a sua idade? 45 anos. Qual a sua profissão? Empresário. Empresário. O senhor, como investigado, tem o direito constitucional de permanecer calado. Não está obrigado a responder o que lhe for perguntado na presente audiência. O senhor teve entrevista reservada com seu advogado? Falou com o senhor? Agora conversei. Conversou. A conversa foi suficientemente esclarecedora? O senhor está bem a par da sua situação jurídica neste inquérito? Sabe exatamente? Recebi aqui agora os... Deseja algum esclarecimento mais? Deseja uma conversa complementar com seu advogado para melhores esclarecimentos? Não. O senhor leu o teor do despacho que decretou a prisão preventiva? Não. Não. Mas o senhor advogado certamente esclareceu. Esses fatos referem-se autonomamente, tão só exclusivamente, quanto às operações da Bolsa de Valores. Não tem nada a ver com outras circunstâncias. Então, o senhor está sendo investigado por possível prática do delito previsto no artigo 27D da Lei 6.385. A pena desse delito, além de uma multa bastante alta, ela vai de 1 a 5 anos. E a preventiva foi decretada a requerimento do Ministério Público e por representação da Polícia Federal e pelo fato de ter uma pena máxima de 5 anos. Há outras circunstâncias que foram fundamentadas na lei e têm base nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. Qual o endereço da sua residência? Rua França, 553. Trata-se de imóvel próprio? Sim. Qual o local onde o senhor exerce as suas atividades profissionais? No escritório da JIF. O senhor já foi preso ou processado? Não. Nunca. Qual o seu estado civil? É casado? O senhor tem filhos? Tenho 4. Quantas pessoas dependem economicamente do senhor? Diretamente, minha esposa, eu pago a pensão alimentícia para a ex-esposa e 4 filhos. 4 filhos. Dentro dos limites da investigação, o senhor tem algo a alegar em seu benefício? Essas operações de bolsa, elas foram efetivamente realizadas? O senhor gostaria de dissertar a respeito? Excelentíssimo, eu gostaria de dizer que todas as operações foram operações naturais do curso natural da empresa. Não teve nenhum insider, nem nada, nós somos muito tranquilos em afirmar que tudo foi feito dentro da rotina da empresa. E houve lucro nessas operações? Elas resultaram em lucros
fora do padrão. As operações anteriores elas tinham a mesma rentabilidade que foi possível apurar nessas que são questionadas por representação da Polícia Federal e por representação do Ministério Público Federal. Excelentíssimo. Tem um equívoco muito forte nisso. Não teve lucro nem prejuízo. Foram operações de hedges, de um lado, e foi operação de venda de um ativo que a gente tem, que a gente vendeu porque precisava de caixa. Não cabe aí saber se teve lucro ou prejuízo. Sim, mas a notícia das gravações a uma autoridade no Palácio do Jaburu impactou o mercado? As ações valorizaram ou desvalorizaram? Desvalorizaram? As ações da JBS, como outras, no dia seguinte do vazamento, elas caíram, mas que nós não temos nada a ver com esse vazamento também, eu gostaria de acrescentar. Sim, e o senhor teria vendido antes dessa notícia vir ao mercado? Excelentíssimo. Nós vendemos antes, durante e continuamos vendendo, porque o motivo da venda é a necessidade de caixa, não tem a ver com o preço da ação. Mas quando as ações baixaram, a sua empresa recomprou essas ações? Não, nós continuamos vendendo. E continuamos vendendo até recentemente, por necessidade de caixa. E os dólares, o senhor comprou isso muito? Eu não sei, isso foi a JBS que opera, não é da minha parte, eu cuido da holding, da JIF. Perfeito. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa em sua defesa ou deixa a cargo do senhor advogado? Não, excelentíssimo, eu gostaria de dizer que nós, enquanto holding da JIF, vendemos ações por um único, exclusivo motivo de necessidade de caixa. Não tem a ver com o preço da ação. Tanto é que nós vendemos no passado, continuamos vendendo e sempre que necessita de caixa a gente vende, porque é um ativo líquido que a gente tem. Todo esse momento que nós estamos passando, que é público, né? Os bancos têm restringido o crédito para nós, não têm renovado as linhas de crédito. Então, uma coisa que até o ano passado era natural, né? Os bancos renovarem as linhas de crédito. Com toda essa situação que a gente tem visto aí, os bancos não renovam. Nós, enquanto JIF, né, da holding, não somos uma empresa operacional, a gente não gera caixa, a gente vive só de dividendos, né? Esse ano em especial, os dividendos que nós recebemos foi bastante abaixo da expectativa, e eu lhe asseguro, excelentíssimo, que essas operações de venda de ação não tem absolutamente nada a ver com insider. Perfeito. A necessidade de complementar no sistema, peço ao senhor secretário que faça as perguntas direto, complementando nas informações ao CNJ. Eu só gostaria de complementar um... Voltamos. O telefone principal do senhor? Eu não sei. O celular, que eu não sei de cor. Posso informar depois. Escolaridade? 2º grau, incompleto. Quantos filhos menores de 6 anos? Menor de 6? Um filho. Possui alguma doença grave? HIV, tuberculose, transtorno mental, hepatite? Não. Faz uso de medicamentos obrigatório? Eu tomo remédio sob prescrição, alguns. Sabe o nome? Não me recordo. Ok. O senhor possui algum filho portador de deficiência? Não. Dependente químico? Não.
seguindo, eu interrompi, o senhor Não, estava é só falando. porque o senhor me perguntou se eu havia sido preso antes. Na realidade, esta prisão saiu na quarta, né? Na segunda, teve um pedido de prisão no domingo, na realidade, né? Do Ministério da PGR, né? Do Procurador-Geral da República, autorizada pelo Supremo. Então, na realidade, esse pedido que teve, que foi dado à nossa delação, né? Questão de que eles consideraram lá que a gente não cumpriu, né? Após nós termos feito a maior e mais efetiva colaboração, o procurador, acho que foi muito questionado, né, sobre a nossa imunidade e, por fim, resolveu pedir a quebra da nossa imunidade, né? Eu achei um ato de covardia, queria dizer, por parte dele. Depois de tudo que fizemos, depois de tudo que entregamos de prova e tudo, enfim, e eu queria dizer que essa é a segunda prisão, não é a Perfeito, primeira. mas ao longo da sua vida o senhor não teve nenhum problema? Não. Só estou corrigindo porque eu falei que não, Sim, mas mas desculpa. esses fatos são notórios e contemporâneos e Não é porque eu... basta ler o jornal para saber o que está acontecendo. Agora, estes casos relatados não têm pouco a ver com o que aconteceu no período da sua delação. Eu estou só Aqui corrigindo porque o senhor me perguntou. É um fato posterior. Isso. Então, o senhor assumiu um compromisso de não voltar a delinquir. E a polícia e o Ministério Público, não, aqui há em tese um Poxa, delito. doutor João. Então, por hora, nós não estamos colhendo provas, nem julgando o caso, porque não tem nem denúncia. Exato. A denúncia, o senhor estando preso, ela será apresentada rapidamente e com celeridade se terá uma definição desse caso que pouco tem a ver com o que, embora não se ignore, mas não o senhor não está se defendendo da delação. Não, eu entendo. Eu falei da delação só porque foi o primeiro. Perfeito. Esse caso do insider aí, até o presidente Temer falou isso em rede nacional, né? Isso aí eu fui mexer com os poderosos, né? Os donos do poder, estou aqui agora. Mas são fatos humanos que acontecem, e como tudo na vida, isso também haverá de passar. Estou pagando por ter De delatado que forma o poder. vai passar, a gente ainda não sabe, porque não temos bola de cristal. Mas são fatos humanos e que acontecem no curso da vida e que o que vai fazer? O senhor está sob orientação de douto profissional que saberá apresentar a sua defesa no momento próprio. Obrigado pela oportunidade. O senhor esteve na prisão, houve maus tratos na prisão? Não, de forma alguma. Não. O senhor foi respeitado na sua integridade física e moral? Total. Total. Tem alguma reclamação a fazer? Não. Tá. Então, essa audiência de custódia, ela foi instituída pelo ministro Lewandowski e ela decorre de tratados internacionais. A Convenção Americana diz que todo aquele que for preso tem que ser apresentado ao juiz, para o juiz verificar as condições da sua prisão e que sejam prestados esses esclarecimentos preliminares. Então, o senhor quer falar mais alguma coisa? Não. Não. O senhor advogado vai ter a oportunidade de falar. O senhor? Eu toquei. Então, Obrigado. passo a palavra à senhora procuradora da República para os seus questionamentos ao investigado. Então, Excelência, como a finalidade dessa audiência é averiguar as condições da realização da prisão e como o preso aqui presente está dizendo que foram respeitados seus direitos, não tem o que ser questionado. Tá? Passo a palavra ao senhor advogado. Eu agradeço. Eu gostaria de, assim como feito em relação ao Wesley Batista, requerer e aproveitar a oportunidade para requerer a reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva de Wesley Batista. Eu gostaria de fazer com os seguintes fundamentos. Em primeiro lugar,
embora o Ministério Público diga que a presente pretensão não tem qualquer relação com a colaboração premiada, em sua manifestação, em epígrafe, ela traz uma frase dita por Wesley Batista que consta nos autos da colaboração premiada. Mais do que isso, o Ministério Público faz uma série de ilações sobre mensagens que foram apreendidas em um celular, em outra operação compartilhada com essa, que dizem respeito à colaboração. Essas mensagens e essas ilações a respeito da possível ou suposta participação de um ex-procurador da República no acordo de colaboração, mais uma vez eu gostaria de insistir, elas são estranhas aos autos, elas estão sendo apuradas em outras instâncias, em especial na Justiça Federal de Brasília. Naquela Justiça Federal, esses fatos não ensejaram qualquer medida cautelar, muito menos medida da gravidade da prisão preventiva, e mais do que isso, esses fatos envolvem pessoa portadora de prerrogativa de foro. Portanto, esses fatos específicos à colaboração, específicos a esse celular, não poderiam sequer ser mencionados pelo Ministério Público Federal, muito menos pela Polícia Federal, no extenso relatório que fez, em que teceu extensas considerações a respeito disso. Pois bem, excluídos esses fatos, excluídos essas considerações, não subsiste qualquer motivo novo para a decretação da prisão preventiva. Excelência, todos os fatos alegados pelo Ministério Público, quais sejam o suposto poder econômico dos investigados, a suposta capacidade de influência, eram de conhecimento do Ministério Público desde a instauração da presente investigação, que foi feita meses atrás. O paciente, o investigado, ele teve ciência dessas investigações e ainda assim ele se apresentou, prestou depoimento, juntou todos os documentos necessários, juntou todo o material que foi requisitado, não demonstrou em nenhum momento que estaria obstruindo as investigações, em nenhum momento demonstrou que pretendia fugir. Vale dizer mais uma vez, e a exemplo disso, que quando foi decretada a sua prisão e amplamente divulgada sábado passado, ele em nenhum momento tentou fugir, muito pelo contrário, no dia seguinte se apresentou espontaneamente à Justiça Federal, de forma que não existe nos presentes autos sobre insider trading qualquer elemento novo capaz de justificar a medida drástica da prisão preventiva. E mais, e vai lembrar apenas a complemento e a conclusão final, a guisa de conclusão. O crime de insider trading tem uma pena de 1 a 5 anos. Portanto, ainda que ele tivesse uma pena média ou a pena máxima, ele não seria submetido à situação que ele se encontra agora, que é uma situação de regime fechado. Ainda que houvesse concurso material e identificados 2 crimes de insider trading, se ele tivesse penas próximas da máxima, ele teria um regime semiaberto, de forma que não parece proporcional e não parece adequada à medida atual sob a qual ele se encontra. Vale dizer, e por fim, que não há nenhum acusado no país de insider trading que se encontra preso preventivamente, e não por razões de impunidade, e sim porque o crime claramente não comporta esse tipo de medida. De forma que se ele estivesse respondendo pelos mesmos fatos sem ter feito a delação, certamente ele não estaria preso preventivamente. Daí porque, mais uma vez, roga-se a Vossa Excelência que reconsidere a decisão de prisão preventiva em face dos fatos novos que já foram encaminhados a Vossa Excelência no dia de ontem, quando o mesmo pedido foi feito em relação a Wesley Batista. Mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência por todo o trabalho que tem feito, assim como o Ministério Público também. Obrigada. Quanto ao requerimento formulado pelo senhor advogado, consulto a senhora Procuradora da República quanto à manutenção da prisão preventiva decretada. Primeiramente, Excelência, é importante deixar bem claro que o objeto dessa investigação é apenas apurar o crime de insider trading, que é a obtenção de uma informação privilegiada e utilizá-la perante o mercado financeiro com obtenção de lucros. Esses crimes que está sendo investigado, que foi praticado pelo preso aqui nesse momento e por seu irmão, não tem qualquer relação com outros crimes que estão sob apuração perante a Procuradoria-Geral da República e com tramitação no Supremo Tribunal Federal. Por conta disso, é importante dizer que não tem nenhuma pessoa com foro por prerrogativa de função investigado nesse inquérito policial e não tem até o momento indicativos de que pessoas com foro ou pessoas que estão respondendo por crimes perante a PGR praticaram juntamente com os investigados esses crimes.
Foi mencionado o acordo de colaboração premiada, evidentemente ele tinha que ser mencionado porque foi a própria colaboração premiada que era a informação privilegiada. Então, é sabedor de que a sua colaboração premiada seria trazida à tona, seja pelo vazamento indevido que ocorreu, que está sendo apurado o porquê desse vazamento, seja pelo próprio levantamento do sigilo pelo ministro Fachin, era sabido do preso aqui presente que essa informação seria trazida a público. E diante dessa informação privilegiada, o preso aqui presente e seu irmão, eles praticaram operações completamente atípicas perante o mercado financeiro. Embora o preso tenha dito que eram operações corriqueiras, não é verdade. A própria Comissão de Valores Imobiliários, em seu relatório, constatou que as operações eram completamente atípicas, bem como o relatório pericial da Polícia Federal. Então está claramente demonstrada a materialidade do crime e indícios, não só indícios, mas como provas de autoria. A defesa insiste no mesmo argumento, que é uma investigação antiga, o que não é verdade, uma investigação que foi iniciada ainda neste ano. Temos 4 ou 5 meses de investigação e, ao longo dessa investigação, outros elementos de prova foram colhidos. Além dos laudos da CVM, do laudo da Polícia Federal, diversas testemunhas foram ouvidas, como diretores financeiros das empresas, que atestaram que as ordens para a aquisição dos contratos de dólar partiram dos 2 investigados, e que as ordens para as vendas das ações da JBS partiram do investigado Wesley e a recompra do investigado Wesley. Agregado a isso, com outras informações de e-mails e de conversas telefônicas, formou-se esse convencimento da necessidade da prisão preventiva. É importante citar que o preso aqui presente é um criminoso contumaz, que já estava sendo investigado em 6 operações policiais, como Cuibono, Sepsis, Carne Fraca, Greenfield. Depois que viu que essas operações só teriam a finalidade de resultar numa prisão preventiva, numa futura denúncia criminal, que ele procurou as autoridades para celebrar o acordo de colaboração premiada. Enquanto era um investigado colaborador, ele continuou praticando crimes. Os crimes não foram cessados. Após a finalização da colaboração premiada, ele praticou novamente crimes, como o caso aqui dos autos. Então, isso demonstra a periculosidade do agente perante o mercado financeiro. Por conta disso, está presente. Para garantir a ordem econômica, é muito importante que essa prisão seja mantida. Como exemplo, ontem mesmo, com a prisão dos 2 investigados, consta que as ações da JBS subiram. Então, é mais saudável para o mercado e para a sociedade que esses 2 investigados permaneçam presos, para garantir a ordem pública também diante da gravidade do delito. Embora nunca ninguém tenha sido preso por conta desse crime, acredito que seja assim por conta da impunidade, porque até o início da Operação Lava Jato, os grandes poderosos sempre permaneceram acobertados pelo manto da impunidade, e isso está mudando. Por isso que essa operação é emblemática e onde houve a primeira prisão de pessoas que cometeram o crime de insider trading. Além disso, Excelência, o Ministério Público não vê outra alternativa para que o preso aqui presente interrompa a prática delitiva, senão a manutenção da prisão preventiva. A aplicação de eventuais medidas cautelares não seriam suficientes para interromper essa continuidade de crime. Além disso, é necessário assegurar a aplicação da lei penal. É sabido que o investigado aqui presente tem recursos do exterior e que, com sua soltura, eventualmente ele pode vir a fugir e a lei não será aplicada. E por último, ponto final, por conveniência da instrução criminal. Assim como o colaborador omitiu informações quando realizou seu acordo de colaboração premiada com a PGR, omitiu provas, já foi rescindido o acordo de colaboração premiada, isso demonstra que, estando solto, há grande risco de destruição de provas referente a outros crimes que ainda não chegou ao conhecimento do Ministério Público Federal. Então, por conta disso, o Ministério Público Federal requer o indeferimento do pedido da defesa e a manutenção da prisão preventiva do réu aqui presente. Do preso aqui presente. Então, passo a decidir. A prisão preventiva fica mantida e é ratificada neste momento. O fato do delito do artigo 27D da Lei 6.385/76 não ter grande prestígio nos tribunais brasileiros não significa que ele não exista e que a lei não seja cumprida. Este caso, diante das circunstâncias políticas
econômicas, jurídicas, acabou ganhando uma grande repercussão social. E, pela magnitude dos recursos envolvidos e noticiados no inquérito, é preciso uma atenção maior do que todos os outros casos que aconteceram. O doutor advogado fala que não há réus presos. Efetivamente, eu desconheço que tenha alguém sido preso pelo artigo 27D. Mas, existindo a lei, existindo a infração com recursos vultosos que abalaram os alicerces do mercado, esta magnitude da lesão, por si só, justificaria a prisão preventiva. Ademais, o investigado possui meios suficientes para se localizar em qualquer parte do mundo. Então, se ele desejasse evadir-se, se ele, solto, resolver sair do Brasil, ele não teria a mínima dificuldade. Então, aquelas medidas cautelares alternativas, como retenção do passaporte, não faria o mínimo significado para quem dispõe de tantos recursos financeiros e dispõe de tantos meios de locomoção e dispõe de tanta facilidade para cooptar autoridades em qualquer parte do mundo. Então, reitero os fundamentos da decisão e mantenho a prisão preventiva. No outro aspecto, o doutor advogado menciona que uma pena intermediária entre 1 e 5 anos poderia levar a uma condenação em regime mais brando, tipo regime aberto, tipo regime semiaberto, e o investigado está cumprindo pena, está cumprindo o regime de prisão preventiva sob regime fechado. Acontece que Sua Excelência, ilustre professor de Direito, jurista nacionalmente renomado, sabe que os regimes legais, eles não são inflexíveis, eles não constituem números clausos, eles não são de aplicação matemática. É perfeitamente possível alguém receber uma pena menor de 4 anos e, pelas características do delito, pela magnitude da lesão, pelo risco social envolvido, o juiz decretar o regime fechado. Mas, me parece despiciendo por hora falar-se em regime de cumprimento de pena, quando nem se tem notícia da apresentação da denúncia, e que, sob certo aspecto, o réu ser mantido preso, ainda porque ele tem prisão preventiva decretada aliunde, ele tem uma prisão preventiva decretada no Supremo. Com prisão preventiva decretada, o processo se fará de forma mais célere, de forma mais rápida, e em tempo breve o senhor investigado terá solução para esse caso. Qualquer que seja a solução, ela não passará de 5 anos, porque é a pena máxima, podendo, como diz o senhor advogado, apenas ser uma pena intermediária. Então, uma pena de 2, 3 anos me parece, em tese, possível, e daí o que ensejaria o senhor advogado discutir no juízo de primeiro grau ou nas instâncias recursais o regime de cumprimento da pena. Liberar o investigado da presente prisão preventiva, estando ele a cumprir outra preventiva do Supremo, a meu ver, poderia prejudicar o sindicado e certamente prejudicará, porque mantida o regime de prisão preventiva, o julgamento do caso se fará de forma mais célere
e em benefício da definição do caso. Então, por essas razões aventadas e por todas aquelas expostas pela ilustre representante do Ministério Público Federal, a prisão preventiva fica mantida. Agora, solicito à Polícia Federal e determino à Secretaria que providencie o ofício para que o investigado permaneça na custódia da Polícia Federal e que zele a Polícia Federal pela integridade física e pelo respeito moral aos direitos do preso. Está encerrada a presente audiência.